O que me traz à tribuna nesta tarde é, mais uma vez, a dramática situação em que se encontra o nosso país. Parece-nos inacreditável, mas o que temos percebido é que a crise econômica, fiscal, política, social, ética, moral com a coisa pública e que estamos atravessando paralisou, infelizmente, o nosso país. A cada dia, quando achamos que nada mais poderia piorar, ficamos sabendo, senador Aloysio Nunes, de um novo fato, ou da bola de neve que vem se avolumando pelo desgoverno que tomou conta das questões nacionais, também tomou conta, infelizmente, do meu estado, o estado de Sergipe. O sergipano paga e vive duas crises. A crise federal, de responsabilidade do governo federal, e a crise estadual, também de responsabilidade, fruto das inconsequências da má gestão do governo que lá está. Onde quer que eu vá, senhor presidente, encontro perplexidade. Os brasileiros, e não posso de destacar, o povo sergipano, estão verdadeiramente indignados. Como justificar governos que não souberam identificar a inépcia, os abusos de suas gestões, a tempo de impedir que a situação chegasse aonde chegou e de apresentar alternativas viáveis e execuíveis? Com certeza, senador Aloysio Nunes, tudo altamente previsível, creio. O tempo urge e as consequências de todo esse desgoverno avolumam-se. Recentemente, o ex-presidente Lula declarou publicamente, e esse vídeo foi amplamente divulgado em toda a imprensa e nas redes sociais. Disse o presidente, o ex-presidente, abre aspas, nós ganhamos as eleições com um discurso. E depois das eleições, nós tivemos que mudar o nosso discurso e fazer aquilo que a gente dizia que não ia fazer. Fecha aspas. Admitindo dessa maneira que o povo brasileiro foi ludibriado, foi enganado. Semana passada, chegou ao Congresso o que os especialistas já previam há cerca de 10 meses e que só agora, somente agora, o governo admitiu ao enviar o pedido de autorização para que suas contas, que têm um rombo, diga-se de passagem, recorde superior a 117 bilhões de reais em 2015. Isso, caso o Tribunal de Contas da União determine que o governo deve pagar as pedaladas ainda este ano, e se o leilão das hidrelétricas não acontecer, como previsto ainda em 2015, o déficit das contas poderá atingir a marca histórica equivalente a mais de 2% de todo o PIB, numa demonstração inequívoca da irresponsabilidade fiscal. Senhor presidente, ainda outra questão que corrobora com o quadro de perplexidade, indignação e desesperança do nosso povo, do povo brasileiro. Esta diz respeito aos inúmeros desempregos no país. Para se ter uma ideia, senhor presidente, de um ano para cá, mais de 2 milhões de pessoas já estão desempregadas. Temos hoje menos de 1,1 milhão de carteiras assinadas a menos, o que demonstra claramente o quadro de recessão verdadeiramente instalado no nosso país. Estamos presenciando greves em diversos setores, em todos os estados da Federação. Tomamos conhecimento da paralisação dos caminhoneiros, como aqui já foi dito, falado, que bloquearam diversas rodovias, caminhoneiros de verdade. Sou de uma família de caminhoneiros, sei muito bem o que é esta profissão. Aliás, nasci na capital nacional do caminhão, Itabaiana, reconhecida por lei federal. Os protestos e os bloqueios onde os caminhoneiros autônomos reclamam o baixo valor do frete, a alta de impostos e o elevado preço de combustíveis. Imagine, colegas senadores, se todos os caminhoneiros aderissem à paralisação como essa, o país ia parar verdadeiramente. Essa semana, a imprensa divulgou que a produção industrial caiu
em 10 dos 14 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em setembro. No conjunto do país, a queda foi de 1,3% em relação ao mês anterior. Entretanto, se compararmos a setembro do ano passado, a produção industrial recuou em 12 dos 15 locais pesquisados. Em São Paulo, onde está localizado o maior parque industrial do país, o indicador registrou a 9ª taxa negativa consecutiva e o pior resultado para o mês de setembro, desde o início da série do IBGE em 2003. E mais uma prova da recessão ao qual o país está submetido e da perspectiva de mais desemprego a caminho. Já disse mais de uma vez, daqui mesmo, desta tribuna, que estamos passando pela pior crise, talvez, da nossa história. O governo precisa agir rápido e de maneira responsável. É inadmissível o que está acontecendo. Aonde vamos chegar? Não se trata de formular propostas fora dos limites institucionais, mas de propostas efetivamente capazes de levar o país de volta aos trilhos. No meu estado, o estado de Sergipe, a situação não é diferente, senhor presidente. Lá, segundo o governador em exercício, abre aspas, não há a menor possibilidade de se conceder aumento para o funcionalismo, fecha aspas. Em verdade, os servidores continuam recebendo seus salários parcelados, fatiado, o que é lamentável. O final do ano está chegando e o presidente da Companhia de Saneamento já avisou em entrevista à imprensa, abre aspas, a DESO está inviabilizada hoje. Se a gente quer chegar lá, tem que se trabalhar para que isso aconteça. Não se pode dar um passo hoje e no ano que vem não ter como pagar os salários, fecha aspas. Fez essa afirmação para justificar o fato de que não tem como pagar, talvez, o 13º dos salários dos seus funcionários. Veja o absurdo que chegamos, senhor presidente. Mas os absurdos envolvendo a administração pública estadual não param por aí. O Jornal da Cidade, no meu estado, na edição de ontem, traz uma matéria sobre o evento ocorrido na segunda-feira, no auditório do Ministério Público do Estado, para discutir a saúde em Sergipe, e contou com a participação do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Dr. Clóvis Barbosa, que apresentou uma série de irregularidades da Fundação Hospitalar de Saúde, onde no período de 2010 a 2014 foram encontrados erros, como atraso de pagamento das contas de água e energia, pagamentos de cerca de 5 milhões para reparos no prédio, enquanto os hospitais não tinham estruturas, notas fiscais atestadas por servidores que não participaram do serviço ou entrega, contrato com aumento de 25% do valor acima, com 50 alto custo com a manutenção da frota de veículos próprios, dentre tantas outras situações extremamente graves. E por falar na manutenção de veículos, das 56 viaturas do SAMU, 27, ou seja, metade, estão paradas em consequências de falhas mecânicas e os servidores do Estado em greve, o que demonstra o caos que foi colocado à saúde pública do meu Estado. Antes de finalizar, porém, gostaria de mencionar um dado que muito nos entristeceu. De acordo com o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, que lançou de maneira inédita a primeira versão do Infopen Mulheres, Sergipe parece como o 3º estado com maior crescimento da população prisional feminina, percentualmente falando. Contudo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, reitero o que disse antes em relação ao governo federal no tocante também ao meu estado. Faça necessária ações que formulem propostas efetivamente capazes de levar de volta Sergipe à sua normalidade, de levar de volta também o nosso país à normalidade, devolvê-los à real vocação, qual seja, um país pacato, um estado pacato, seguro, com excelentes qualidades de vida para os sergipanos e, com certeza, para todos nós brasileiros. Apesar de tudo, o que temos passado ao longo dos últimos anos, tenho esperança, tenho fé e sei que isso irá concretizar com o trabalho do povo brasileiro, haveremos, apesar dos governos que temos, de sair de todas essas crises. Quanto tempo vai durar, ainda não sabemos. E até lá, muito sofrimento para o povo brasileiro, que é quem verdadeiramente paga contas. Muitos não têm como pagar. Deixa de comprar o remédio, deixa de comprar o alimento necessário, porque é obrigado a pagar seus impostos. Muito obrigado, senhor presidente.